Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 24 de maio. Agora na Espanha, 20 horas e 57 minutos. No Brasil, 15h57 da tarde. Gente, o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, as mais poderosas do planeta, libras, esterlinas, euros, francos suíços, resolveu tombar menos 0,30 e a BTC acabou subindo. Tá desenhando aqui fundos ascendentes no diário. Vamos lá para o nosso gráfico regular no diário. Vou até despoluir aqui para os senhores perceberem que a gente está desenhando aqui uma sequência muito interessante de fundos ascendentes, topos descendentes. É bem provável que a gente passe o final de semana inteiro desenhando aqui o bico de uma cunha triangularizada. Na projeção, a nebulosidade esverdeada acabou ganhando espessura, porque nitidamente isso aqui é um pullbackzinho que aconteceu logo depois do rompimento ascendente da onda 4. Em algum momento a BTC vai explodir para 100 mil dólares. Já já eu vou falar dos fatos. Tem inclusive um alerta de short squeeze. Os alavancados no sentido short meio que fizeram all-in agora, e é bem provável que toda essa grana que é decorrente da liquidação forçada, fechamento a mercado dessas posições, dê aquela arrancada para BTC romper 73777. Já já eu vou falar disso. Então aqui no diário a gente está desenhando o bico de uma acumulação que deve se arrastar por todo o final de semana. No intraday, nos 5 minutos, a gente acabou rompendo para cima aquela cunha que estava se desdobrando. No gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente acabou também explodindo para cima, fez um pullback e agora deve buscar 73777. Só que isso só deve acontecer na virada da VWAP de domingo para segunda. No gráfico de Renko, deixa eu botar o Renko aqui com um box de 2 mil dólares, a gente chegou a ameaçar desenhar um box vendedor, mas permanece vigente a nossa sequência de boxes compradores. A nossa setinha de ouro foi acionada, lembrando que a última vez em que a seta foi acionada com a exponencial curta, cruzando de baixo para cima lenta, aqui no estocástico, com o Renko com um box de 2 mil dólares, a BTC catapultou de 15 para 64 mil. Os senhores podem esperar uma movimentação muito violenta, porque a dominância da BTC está prestes a tombar como uma jaca. Lembrando aos senhores que a queda na dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que a BTC não vai subir de forma tão explosiva quanto as altcoins. E por isso o market cap da Bitcoin vai ocupar um espaço menor dentro do market cap de todo mundo cripto. Não subestimem essa movimentação. Quem não sabe o que comprar, é imperioso que os senhores se mantenham embarcados junto ao mundo cripto nesse momento, porque a BTC está em vias de promover uma alt-season, uma estação das altcoins brutal com a retração da dominância. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, onde eu garimpei as 40 melhores altcoins dentro de um universo de mais de 2,4 milhões de altcoins, as 40 com maior potencial de retorno nesse ciclo. Não subestimem o que está por vir. Os Cavaleiros do Apocalipse, os que estão propalando um viés de baixa, não consegue entender que naquela corretiva de 1º de maio, a BTC basicamente, agora eu estou no gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP anual, a BTC basicamente foi prestar continência para VWAP anual. E agora, meus amigos, ela vai estressar o topo da onda 3. Queiram os Cavaleiros do Apocalipse ou não, não há escapatória. Esse short squeeze que está sendo alertado lá nos fatos, já vou falar, é só o último capítulo desse drama dos shortados, que insistem em vislumbrar um viés de baixa que não vai acontecer. Esse pessoal vai ser liquidado a mercado para poder fechar essa tonelada de ordens de venda alavancada. Vocês vejam que os alavancados no sentido short, apostando na queda, estão olimpicamente superiores aos que estão apostando na alta. Só que para se livrar de toda essa galera shortada, eles terão as suas posições fechadas a mercado.
Só que, gente, para fechar essas posições a mercado, o gráfico dá aquelas mega agulhadas para cima, porque tem que comprar lambendo o book até onde for para poder alcançar o número de contratos que esse pessoal tá abrindo no sentido short. É preciso abrir no mesmo sentido, no sentido oposto, para fechar a quantidade de contratos abertos no sentido short. Ou seja, é uma bizarrice o que vai acontecer, é a grana dos shortados que vai levar a BTC ao rompimento do topo da onda de número, que aqui é a onda de número 3, que a gente vai romper, startando a onda de número 5. Na seara fática, a decisão de aprovar um ETF de ETH no mercado spot pela SEC vai acabar arrastando a aprovação de outros ETFs no mercado spot, já que muitos outros tokens, a exemplo da ETH, que guarda uma clara similaridade com Solana, com BNB, com ADA, enfim, muitos outros tokens também não são securities. Ou seja, é possível que venha uma avalanche de ETFs de outras altcoins, como Solana, Sol, Avax, ADA, no mercado spot, e isso seria uma inundação de recursos, já que vai se criar dutos legais para o aporte do capital institucional por todos os lados. E a Coinbase listou futuros perpétuos de Flock, Shiba Token e Bonk. Gente, a Coinbase, ela é uma CeFi com capital aberto na Nasdaq. Ela não é qualquer CeFi. Se ela tá listando meme coins na sua plataforma de futuros perpétuos, esse é o sinal mais claro de que a gente tá em vias de protagonizar um mega bull run. Quando começam essas bizarrices, é porque o dinheiro tá entrando por todos os lados. E um alerta aqui da Finbolt no sentido de que os vendedores a descoberto vão enfrentar um short squeeze, ou seja, um esmagamento dos que estão apostando no sentido vendedor. Não há escapatória. A quantidade de dinheiro institucional entrando no mundo cripto, todos os ETFs listados no mundo TradeFi de BTC no mercado à vista estão há mais de 7 dias reportando entradas líquidas positivas. E o sujeito tem coragem de abrir essa quantidade de posições alavancadas no sentido short. Não dá para entender, mas essa grana é muito bem-vinda porque é a liquidação dessa galera que vai levar a BTC para aquela arrancada até 80 mil. Depois entra a grana no mercado spot, mas é esse pessoal que faz aquelas agulhadas para cima bizarras. E na seara geopolítica e finanças internacionais, é possível que o mercado altista do mundo TradeFi possa eventualmente continuar por anos. Até agora, o mercado não conseguiu precificar a inteligência artificial. Vocês vejam que o que está arrastando Nasdaq e S&P para cima são essas empresas que caíram de cabeça no mundo da inteligência artificial. Microsoft, Alphabet, Google, Meta, ex-Facebook, Amazon, a Nvidia não precisa nem falar, né? Ela mais do que decuplicou, ela produz os semicondutores que são capazes de minerar a inteligência artificial. O fato, gente, é que mesmo que 80% das ações do índice S&P estejam lateralizando ou mesmo caindo por conta no aumento da taxa básica de juros, vocês têm que considerar que o S&P é uma média ponderada pela capitalização, ou seja, é uma média ponderada pelo market cap das empresas. Se essas empresas aqui, vocês vejam que a Apple tá de fora, a Apple só cai, porque ela demorou muito a entender a revolução que é a AI. A Apple tá, até o presente momento, de fora dessa revolução. O fato é que se o S&P é uma média ponderada pela capitalização das empresas que compõem o índice, não importa se aquelas 500 empresas, ou dentre aquelas 500 empresas, 80% esteja caindo. Porque se é uma média ponderada pela capitalização, Microsoft, Alphabet, Google, Nvidia, Meta e Amazon, só essas 5 empresas aqui
seriam capazes de comprar 100, 200 Ibovespas. Ou seja, isso aqui está falando de uma capitalização absolutamente bizarra. Só a Nvidia catapultou de 80 bi para 2,7 tri. O resto não precisa nem falar, nem precisa apresentar os senhores. Todas as outras são bestas enjauladas. Enfim, o fato é que o mercado não consegue precificar ainda o que a inteligência artificial está fazendo com a sociedade. Hoje, dia 24 de maio de 2024, nenhum escritório de advocacia no mundo, nenhuma agência de publicidade e marketing no mundo, nenhum tribunal, uma galeria de arte, nada, absolutamente nada funciona sem uma interface de AI ali aberta em várias abas ou em uma aba, não importa. O fato é que a inteligência artificial chegou e está revolucionando absolutamente tudo. E agora alguns analistas dizem que mesmo que 80% das empresas do S&P resolvam cair, e muitas estão caindo ou lateralizando por conta da taxa básica de juros, essas aqui, como elas pesam muito no índice, vai fazer com que esse mercado de alta possa eventualmente continuar por anos. E não se esqueçam daquelas palavras do CEO da Nvidia. Toda força computacional instalada para minerar a inteligência artificial está gerando uma simbiose entre a força computacional que minera o consenso de criptoativos Proof of Work. E toda essa força computacional juntas, tanto a força computacional da AI quanto as grandes farms que mineram BTC e outros ativos criptográficos que têm o consenso Proof of Work, tudo isso está criando uma grande força computacional que muito provavelmente vai encontrar nessa simbiose um grande nível de alavancagem de liquidez na rede, principalmente na blockchain da BTC. Não subestimem o que está acontecendo. Não existe, nesse momento em que eu vos falo, força computacional ociosa. Pelo contrário, a demanda por semicondutores da Nvidia não para de crescer. Tanto é que no último trimestre eles faturaram 26 bi de dólares. Foi um aumento de 18% em relação ao trimestre anterior. Ou seja, gente, isso é uma revolução. Essa simbiose entre o consenso Proof of Work de criptoativos e a mineração de AI vai levar o mundo cripto para patamares nunca antes imaginados. Vocês têm que ponderar esse é mais um ponto fora da curva. Fora tudo que eu já falei de tokenização de ativos do mundo TradeFi, de ETF GTH, de BTC no mercado à vista, tudo que eu já reportei aos senhores, abertura de capital na Nasdaq de emissoras de stablecoins, que vai injetar uma liquidez multibilionária nas DeFi. Fora tudo isso, a simbiose entre mineração de AI e criptoativos Proof of Work. E o Elon Musk diz que a inteligência artificial fará tudo melhor que você, vai roubar o seu emprego, e o Elon Musk está ainda refletindo sobre qual será a função da nossa espécie humana, Homo sapiens sapiens, na próxima década. Elon Musk ainda não chegou a uma conclusão, e se ele não chegou a uma conclusão, é porque o negócio talvez seja muito sério. A questão será realmente o significado da função humana com o absoluto domínio e controle da AI sobre todas as funções humanas. Gente, isso eu tenho as minhas dúvidas. O Elon Musk talvez não tenha lido o livro do Domenico De Masi, O Ócio Criativo. Na verdade, a inteligência artificial vai devolver a humanidade aos seres humanos. 99% das funções humanas exigem muito pouco da nossa humanidade. É isso que eles vão roubar, é isso que a inteligência artificial vai roubar. O ser humano vai voltar a ser aquele ser humano da Grécia, que ficava pensando e filosofando, porque o copia e cola a inteligência artificial vai fazer. O relatório de uma sentença quer ficar lá, o réu foi citado no evento tal, o outro contestou no evento tal, o outro... Então, tudo isso é um trabalho de formiguinha que a AI vai fazer. E o que vai sobrar para os seres humanos?
a única coisa que o ser humano pode fazer, e só ele pode fazer, que é ser humano. E é isso que talvez o Elon Musk não esteja conseguindo captar. O que vai sobrar para os seres humanos é a própria humanidade. Agora, o aspecto que ele está ponderando aqui é a mega concentração de riqueza e renda que a AI vai ocasionar. Isso é um outro problema. Com certeza, 99% das funções humanas existentes hoje serão extintas. E o Vladimir Putin, no final da tarde dessa sexta-feira, disse que aceita sentar na mesa com a Ucrânia para negociar um cessar-fogo. Mas tem algumas condições. Ele quer manter as atuais linhas conquistadas. Ele disse que nessa semana a Rússia vai pisar no acelerador para conquistar mais terras e pressionar Kiev a sentar na mesa para conversar. Ele disse que está pronto para interromper esse conflito tão logo as negociações comecem. E ele disse que não vai contar com nenhuma espécie de intervenção de terceiro. É uma negociação, ele quer uma negociação direta com a Ucrânia. O Putin não disse que não tem nenhuma intenção de invadir qualquer território de qualquer membro da OTAN, principalmente os 3 do Báltico, Lituânia, Letônia e Estônia, que seria o fronte oriental da OTAN mais sensível. Ou seja, gente, o Putin disse que a verdadeira preocupação dele é com a escalada nuclear do conflito. Ou seja, gente, o bicho está jogando um mega jogo de xadrez com o Ocidente. Agora, com mais de 1/3 da Ucrânia conquistada, ele quer sentar na mesa. Se demorar muito para sentar, ele consegue capitular Odessa. Se Odessa cair, a Ucrânia, que é o segundo maior porto, só perde para Mariupol, a Ucrânia deixa de ser um país economicamente relevante, por assim dizer. Talvez seja interessante para a Ucrânia sentar para conversar. Gente, a BTC aqui no diário claramente rompeu, formou um pullback, que é uma acumulação triangularizada. Esse short squeeze que os analistas estão alertando vai rolar. Toda essa galera shortada vai acabar liquidada a mercado. A BTC vai dar aquela paulada para 80 mil, porque vai ter que lamber o book e comprar a mercado até encerrar a posição de toda aquela galera. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. Quem não sabe o que comprar, não se esqueçam, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.